Olá e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu trago novamente aqui análises seguidos de operações na prática. O intuito de trazer operações na prática aqui é te proporcionar tempo de tela. Quando nós assistimos outras pessoas operando ou quando nós assistimos o gráfico, nesse momento nós estamos ganhando tempo de tela. E o tempo de tela é extremamente importante para adquirir o feeling do mercado. Espero que você goste do vídeo e bora pro conteúdo. Bom, então vamos lá. Acabei de abrir a corretora. Vou realizar os traçamentos, analisar as regiões e efetuar as operações nesse vídeo. Aqui no áudio JPY, o gráfico está numa tendência de alta, né? Fundo acima de fundo. Vou ver aqui como que tá em H1. Ó, posso traçar aqui essa região desse último candle de H1. Essa região mais abaixo e colocar esse traçamento aqui, porém é um candle que está em andamento, tá? Então, o que importaria aqui para mim nessa região? Possivelmente uma região de zona de pullback, que seria aqui, certo? Após o rompimento dessa região, ou o preço retornar aqui para dentro. Já coloquei o sino aí nas regiões, então vou fechar o par. Parece que hoje não é um dia que os pares estão tão interessantes, né? Mas eu vou olhar todos os pares de mercado aberto e tentar encontrar aí duas boas oportunidades. Ó, aqui vou colocar um sino aqui também, gráfico em fluxos, candles fechando com o corpo cheio. Nesse momento não está interessante para operar esse par. CAD-CHF inviável de operar, candles em fluxo, de proporções de tamanhos diferentes, então por enquanto não vou nem fazer o traçamento desse par. Uau, ó, acumulação, candle sem demonstrar retração, vamos ver aqui como tá em H1. É importante trazer aqui também os dias que o gráfico não tá interessante para operar, tá? Porque a gente sabe que isso é algo normal que acontece. Então, temos que ter paciência tanto nos dias quando o mercado tá interessante, quando ele não tá. Ó, se eu operar um gráfico como esse aqui nesse momento, existe uma grande probabilidade de ter rompimento. Então, fico de fora novamente. NZD-CAD. Tem uma travadinha aí. Ó, aqui pelo menos eu tenho topos e fundos evidentes, porém o que me chama a atenção aqui é os candles fechando com o corpo cheio. Vamos ver aqui como que tá em H1. Vou marcar esses 3 pavios aqui, na verdade 4. Talvez esse gráfico aqui me dê a possibilidade de operar para M15, né? Vamos ver como que tá aqui em M15. Ó, em M15 até existe a possibilidade de operar nessa região aqui, confluência com as médias. Houve aqui uma reversão, já tem um topo abaixo de outro topo. Se esse candle esticasse para tocar, que seria interessante, né? Então, até agora é o par mais possível aí de encontrar uma oportunidade. Alto CHF, inviável de operar também. Vamos ver aqui como que tá em H1. Ó, aqui eu vou traçar essas duas regiões desses candles de H1 e vou colocar o sino aqui, tá? Esse tá sendo um dia, ó, aqui eu tenho o quê? Topo
abaixo de topo. Poderia até traçar aqui uma LTB, ó. Ó, então aqui importaria o que para mim? Região de resistência. Ó, o preço, ele rompeu aqui, fez o pullback da região. Vou deixar esse par em aberto, tá? E vou dar uma olhada em todos os pares na digital. Possivelmente vou abrir pares que eu já abri, não tem problema. Áudio CHF eu já abri, acredito. Ó, não. Áudio JPY era o par que eu iniciei, áudio NZD. Ó, também já abri esse par. Ver como tá aqui em H1. Ó, vou colocar um sino aqui e fechar o par, tá? Euroáudio foi aquele par também que eu já fiz o traçamento, né? Coloquei o sino aqui. Eurocad já tá aberto, na verdade. Ó, a importância de abrir todos os pares. Já vou passar ele aqui para em primeiro lugar. Por quê? Topos e fundos evidentes e bastante retração. Olha só, movimentação de retração. Já vou traçar esse par aqui. Eu posso traçar essa última vela aqui de H1, porque tá faltando aí cerca de 11 minutos para finalizar essa vela, então eu acredito que ela não vai ultrapassar dessas regiões aqui onde ela buscou, não. Verifica aqui em M15 para ver se não tem uma região interessante para poder traçar. Ó, aqui tem essa região importante, né? Mas já tá traçada, é uma região de H1. Ó. Falso rompimento, respeitou aqui na frente. Esse candle não teve força para buscar essa região mais abaixo, buscou só aqui. Vamos ver aqui em M5 como que tá. Ó, aqui seria um ponto de entrada, né? Porque M15 finalizou abaixo da região. Agora fica arriscado entrar aqui, porque o preço já buscou a região, respeitou aí. Possivelmente existiria a possibilidade de entrar para M15. Porém, em M15, o candle anterior deixou um pavio muito evidente na parte inferior e o preço nasceu em cima das médias móveis. Pode ser que retraia e até reverta, sim. Mas tá interessante o par. Continuar aí olhando. O Euro NZD eu já tenho topos e fundos evidentes também. Ó, região de suporte interessante, né? Agora o preço está vindo em fluxo. Médias móveis acima do preço, mas é um gráfico lateralizado, né? Se movimentando de forma lateral.
colocar um sino aqui e um sino aqui. Para tá interessante, eu vou passar ele para segunda. O EuroSD tô ficando de fora dele por enquanto, devido aí a alguns rompimentos nesse par. Ó, a diferença desse par para esse par para esse par. Operar um par como esse é você, infelizmente, está disposto a ter um rompimento. Fluxo de velas, né, candle sem demonstrar retração. Mesma coisa. Bom, aqui o gráfico também está numa tendência de baixa, né? Porém, eu tenho alguns candles que demonstraram retração. Vou fazer o traçamento aqui desses pavios mais próximos de H1 e ver aí como esse gráfico vai ficar lá em M5. Ó, em M15, os candles já não estão demonstrando retração, tá vendo? Né? Nesse momento aqui, pode ser que a movimentação melhore, né? Em M5 já tá mais interessante. Vou colocar um sino aqui, um sino aqui. Tem uma região de falso, né? O preço rompeu com pouca força, já demonstrou força compradora, né? Pavio, esse candle deixa o pavio evidente tanto na parte superior quanto na inferior e depois esse preço retornou aqui para dentro com esse candle de força. Porém, o que eu tenho aqui? Médias próximas do preço apontando para baixo. Muitas das vezes o gráfico ele não está interessante, mas eu até faço os traçamentos porque eu vejo regiões que possivelmente o preço pode buscar ou até melhorar a movimentação, né? O GBP-USD está praticamente a mesma movimentação do GBP-JPY, né? Ó, aqui, para entrar aqui, seria se esse candle, o terceiro, nascesse numa distância boa e esticasse para tocar aqui. Ó, o GBP-USD está respeitando essa região aqui. NZDK de aberto. Aqui o SDK estava interessante, né? Mas agora rompimento aí das regiões. Olha que região interessante, falso rompimento. O preço rompeu, retornou, respeitou o falso. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, é a última vela do quadrante. Eu não gosto de entrar na última vela não, tá? Mas devido aí a esse cenário que a gente tem,
Caso o preço buscasse essa região aqui, dentro do tempo de segurança, eu cogitaria a entrada na região. Vamos ver se ele vai lá? Eu coloco em M1 para tentar evitar o delay, tá? Acredito que não vai ter força para buscar, não. Só entro se ele de fato buscar essa região aqui. Não vai buscar? Não. Então, fico de fora da operação, tá? Ó, aqui foi embora, né? Vamos ver aqui em H1. Ó, não tem mais regiões aqui. Já coloquei o sino nessa região aí, né? Caso o preço viesse buscar, eu vou fechar o par. Ó, tocando aqui, eu acredito que aqui veio tocar, era o par que eu tava de olho, na verdade, né? Veio tocar na terceira vela de M1, dentro da vela de M5, então, de fora aí da operação. Ó, rompimento aí com candle de força, vendedora, GBP, JPY, GBP, USD, USD, JPY e Euro JPY. Vou aguardar esse candle finalizar para eu reajustar os traçamentos, tá? Fazendo pullback aqui na terceira vela do quadrante, né? Até os gráficos que estavam mais interessantes agora tá com... Olha só. Porém, a gente tem regiões aqui mais para baixo, né? Então, pode ser que seja um rompimento e depois uma vela na mesma proporção como resposta. Falta aí 1 minuto para reajustar os traçamentos aí. Ó, aqui acredito que já tem uma região de H1. Ó, maravilha, região aqui de H1. Olha só a retração que esse candle deixou. Vamos ver aqui no GBP USD. O áudio tá buscando alguma região aqui. Deixa eu ver esse gráfico aqui em 15. Que existe a possibilidade para eu operar em M15, tá? Ó, então aqui eu já fiz, ó, GBP só importaria para mim se o preço viesse buscar essa região. Então eu vou fechar o par. Caso essa vela esticasse para tocar aqui, eu entraria porque aqui é uma região de retração. Tem aqui essa reversão, esses pavios aqui, porém ela tem que esticar para tocar, tá? Acredito que não vem, não. Candle tem que esticar muito para buscar aqui dentro do tempo de segurança.
Ó, Euro NZD dando indícios aí de um possível falso rompimento. Ó, entrar para um pullback nessa região aqui se torna arriscado, por quê? Porque esse candle que rompeu aqui, tá vendo que ele buscou a região de suporte e retraiu? Então, isso sinaliza o quê? Compradores posicionados nessa região para impulsionar o preço do ativo para cima. Ó, vou pensar na possibilidade aqui de entrada para M15, tá? Não buscou a região, chegou bem próximo de tocar, mas não buscou. Então, vou colocar um sino aqui, sino aqui. Chegou bem próximo e já retraiu. Ó, uma pena não ter tocado. O preço tocou rompendo. Agora o cenário já mudou para mim, tá? O preço tocou rompendo. Vou aguardar o toque na região mais abaixo. Por quê? Porque o candle de M15, geralmente ele estica mesmo para buscar regiões mais distantes. Então, a minha tomada de decisão foi devido a isso, tá? Isso é tempo de tela no mercado, operando todos os dias, a gente começa a observar a movimentação do preço e ficar atento. Ó, veio buscar o pullback. Não sei se você vai lembrar, mas quando eu abri aqui o par, eu falei sobre isso, né? O preço fazer o pullback nessa região aqui que havia acontecido o rompimento. Foi uma das primeiras coisas que eu falei desse vídeo. Acabou que eu não fiquei atenta ao par, né? Ó, NZD-CAD que estava retraindo veio buscar agora. NZD-CAD que estava retraindo agora teve força aí vendedora na região. Por isso que é importante aguardar o toque na sua região e respeitar o tempo de segurança, tá? Era um candle que estava com bastante retração na parte inferior. Ó, aqui acabou que respeitou lá em M5, né? Ó. Tocou fora do tempo de segurança. Por enquanto, vou aguardar ainda a minha região, tá? Pensando na possibilidade aqui para M15. Aqui, vamos ver se esse preço vem buscar aqui novamente. Que eu vou entrar para o pullback de M15, tá? Essa região. Que existe a possibilidade de entrada para o pullback também. Rompimento aqui com candle. Ó. Buscou aqui a minha região traçada. Entrei acreditando na retração do candle de M15. Tem um candle anterior aí retraindo. Fiz esse traçamento aqui baseado nessa região aqui de retração.
tá? Região aqui de retração. Tem aqui a região de H1, porém, como eu disse, o candle de M15, geralmente ele estica mesmo para buscar regiões mais distantes. Márcia, mas tem a região aqui de H1 mais abaixo ainda. Sim. Porém, o candle, para buscar essa região aqui, ele teria que estar muito esticado. Então, assim, ao meu ver, possivelmente o preço não tem força para buscar essa região aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Operação aqui para retração do candle de M15. Candle anterior deixou um pavio bem evidente na parte inferior. Essa vela está esticada tocando essa região aqui de M15. Tocou aí na segunda vela de M5 dentro da vela de M15 e é isso. Ó, aqui infelizmente não teve força para buscar a região. Vamos ver o que esse preço vai fazer aqui, se ele ainda vai respeitar o pullback de M15, né, daquela região que eu falei que é arriscado entrar para o pullback quando você tem uma região mais abaixo. Caso ele retorne aqui para dentro, eu posso pensar em uma entrada aqui para o falso rompimento. Ó, GBP/USD, onde eu cogitei a entrada para o pullback, seria se o preço nascesse e já viesse buscar essa região. Agora ele tá vindo tocar nos seus... Na verdade, ele não tocou, chegou próximo, né? Nos seus minutos finais e em reversão. Ó, vai acabar que vai respeitar o pullback, hein? Olha só. Porém, não em M5, né? Tá? Respeitou em M15. Aparentemente vai respeitar em M15, porque houve aqui uma reversão. Mas eu não entraria aqui nessa região, tá? Ó, aqui para eu entrar nessa região, só se esse preço viesse buscar aqui. Deixa eu ver como que tá em M15. M15 estaria esticado, tocando a região, ó. Vamos ver se ele vai lá. Agora eu vou priorizar a região mais abaixo. Euro JPY. Vamos ver se ele vai. Ó, entrei aqui acreditando na retração do candle de M5. O que eu tenho aqui? Vela anterior retraindo com pavio evidente na parte inferior. Candle esticado tocando essa região. Aguardei o toque na região mais distante. E tenho como confluência também o fechamento de M15, tá? Ó, o USD JPY lindo demais, hein?
Possivelmente vai respeitar até essa região aqui de H1. Entrada aqui para a retração do candle de M5, nessa região aqui de suporte, onde eu tenho aqui um ponto de reversão, candles que retraíram nessa região, vela anterior é uma vela compradora que deixou um pavio evidente na parte inferior, e candle nasceu distante e esticou para tocar aqui. Ó, aqui acabou que respeitou a região de pullback desse rompimento aqui. Tô aqui tirando os sinos porque caso dê win nas duas operações, eu já encerro aí o meu dia, o 2x0. Maravilhoso. Vale ressaltar uma coisa. Aqui, quando eu analiso em M15, o que eu consigo ver? Eu consigo ver duas possibilidades, na verdade, duas informações que me impossibilitaria a entrada nessa região, tá? Que é a média móvel apontando para baixo e o candle anterior foi um candle de reversão vendedora. O que eu estou analisando aqui? Esse cenário onde eu tenho 3 traçamentos de H1, a vela anterior foi uma vela compradora e o candle nasceu distante e esticou para tocar aqui, tá? Então é isso que eu estou avaliando aí, sempre avaliando o cenário por completo. Bom, respeitou lindamente aí as regiões. É preciso paciência para aguardar as melhores oportunidades. Por mais que alguns gráficos não estejam interessantes no momento que você abre a corretora, é sempre bom, válido e preciso analisar todos os gráficos para poder escolher aí os melhores dos melhores. Operações com análise simples, mas é o simples que funciona. Gratidão por estar aqui e até a próxima.